Nos últimos dias, a gente tem presenciado um evento que pode ser o maior escândalo de corrupção do Brasil: a fraude do INSS. São bilhões de reais envolvidos, milhões de aposentados afetados, mas até agora ninguém foi preso ou seriamente responsabilizado. Mas por quê? Por que mesmo com números exorbitantes, parece que o Brasil não está tão engajado assim? Bom, é o que vamos tentar entender nesse vídeo. Fica comigo. Vamos começar explicando como esse dinheiro foi desviado dos aposentados. Basicamente, existem algumas entidades que se dizem filantrópicas que podem firmar parcerias com o INSS por meio de acordos. Essas parcerias promovem, ou deveriam promover, benefícios aos aposentados que se associarem. Acontece que o INSS estava aplicando esse desconto na conta dos aposentados sem autorização e direcionando verbas para as entidades. Segundo a Polícia Federal, entre 2019 e 2024, cerca de 4,5 milhões de aposentados tiveram descontos aplicados em suas contas sem a sua autorização. Já os valores dos repasses ultrapassam 6,3 bilhões de reais. Alguns relatos apontam, inclusive, que esses descontos estavam sendo aplicados bem antes de 2019. O G1, por exemplo, conversou com o aposentado, o senhor Odilon Guimarães, de 74 anos, que alega que esses descontos estavam sendo realizados desde 2006 sem a sua autorização. Em 2023, a Polícia Federal dá início à Operação Sem Desconto, para averiguar um aumento significativo no número de entidades e de aposentados que estavam tendo descontos aplicados. Foram feitas auditorias em 29 entidades ligadas ao INSS que estavam recebendo esses descontos. Mas quem são essas entidades? No final de tudo, quem realmente estava recebendo esse dinheiro? Te garanto que tem gente ganhando muito, mas muito dinheiro com esse esquema. Uma das entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, cujo vice-presidente é um dos 17 irmãos do presidente Lula, que assumiu o cargo em agosto do ano passado. Desde 2019, o Sindinap arrecadou cerca de 259 milhões de reais. No entanto, a AGU não bloqueou o recebimento de recursos pelo Sindinap, por entender que o bloqueio deveria ser feito apenas para as entidades que foram criadas para viabilizar a fraude, que não faz muito sentido. Outras duas entidades que estão sendo investigadas são a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional. Nomes um tanto quanto parecidos, não? Para piorar, essas duas associações operavam no mesmo endereço e eram presididas pela mesma pessoa, a advogada Cecília Rodrigues Mota. A Polícia Federal também identificou que Cecília realizou 33 viagens só em 2024, incluindo Dubai, Paris e Lisboa. Bom, eu sou advogado, tenho vários amigos advogados e eu não conheço muitos que andam fazendo 33 viagens por ano. Frente à crise, uma das medidas tomadas pelo presidente Lula foi a exoneração do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT, no início de maio. A justificativa para a queda foi que Lupe estava ciente da possibilidade de fraudes desde junho de 2023, quando conselheiros do INSS se reuniram com o ministro para alertá-lo sobre a fraude. Mas o ministro, desde então, não teria tomado nenhuma medida drástica para resolver o problema. Para ocupar o seu lugar, o escolhido foi Volney Queiroz, que foi secretário executivo do mesmo Ministério da Previdência Social. O problema é que Volney também estava presente na mesma reunião lá de 2023 em que a fraude foi pautada. Ou seja, o governo destitui o ministro por inércia, mas indica alguém que também estava ciente dos fatos e que também não fez nada para que isso fosse resolvido. Curioso, né? Para que avancem as investigações, foi protocolado um pedido de instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI. Entretanto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não se comprometeu com essa comissão e disse que vai respeitar a fila dos pedidos. Além disso, um dos diretores de uma das entidades investigadas foi assessor de Mota entre 2020 e 2021, enquanto era diretor de assuntos institucionais da Conafer. Ou seja, já dá para entender que o nosso excelentíssimo presidente não tem lá muitos motivos para instaurar essa CPMI. Ok, eu sei que eu trouxe muita informação aqui, mas agora eu quero que a gente avance por outro caminho. Quando a gente idealizou o ponto, a nossa ideia foi trazer uma mídia diferente, que te faça pensar e enxergar para além do que a mídia tradicional quer que você enxergue. A nossa ideia, como o nosso slogan mesmo diz, é ser fora da curva. Por isso, vamos tentar refletir sobre
Quais são as consequências reais dessas fraudes? É óbvio que os mais lesados nisso tudo são os aposentados que tiveram os descontos não autorizados aplicados em suas contas. Mas, numa visão macro, o Brasil inteiro perde com essa farra. Eu começo te perguntando o que você sabia sobre esse escândalo antes de assistir esse vídeo. O que a sua família e os seus amigos sabem sobre esse tema? A gente está falando aqui de um escândalo que pode ser considerado o maior da história, se avançadas as investigações da concessão de créditos consignados em 2023, cujos montantes ultrapassam 90 bilhões de reais. Tá, mas cadê o Brasil? Por que ninguém está falando sobre isso? Por que os parlamentares não estão tratando esse tema com uma devida seriedade? Por que as pessoas insistem em defender políticos que claramente estão envolvidos no esquema? Por que a mídia como um todo insiste em tratar esse tema como só mais um caso de corrupção no Brasil? Mas será que realmente é só mais um caso de corrupção no Brasil? A impressão que eu tenho é de que todos nós estamos meio anestesiados. Parece que a corrupção não incomoda mais a gente, sabe? Parece que toda a sociedade passou a aceitar escândalos de corrupção como só mais um dia no cotidiano político. Porque depois de todos esses anos, depois do Brasil ter comido o pão que o diabo amassou, a gente passou por Sarney, Collor, Dilma, Mensalão, Lava Jato. Estamos mais uma vez falando de um escândalo de corrupção no Brasil. Estamos em 2025. A gente se acostumou com aquele jargão, mas todo político rouba. Parece que ninguém mais tem fé em ninguém, ninguém mais acredita em ninguém. Parece que as pessoas estão cada vez só querendo fazer o seu. Parece que ninguém mais se importa com o que está acontecendo ao seu redor. Afinal, não foi na minha conta que teve um desconto. Eu nem aposentado sou. Que raios eu vou me importar com um desconto de R$45 que o governo tá fazendo? Mas o problema é que não são só R$45. Nunca foi só sobre R$45. Parece que o Brasil não tá mais tão preocupado com os próximos desdobramentos desse tema. Nos últimos anos, depois de tanta polarização, eu não sinto mais um sentimento incomum entre os brasileiros. Parece que a gente não se reconhece mais. E o pior, mesmo nesse escândalo, a gente continua vendo um Brasil muito dividido. É um lado querendo culpar o outro. E ninguém quer resolver. Ninguém quer ir atrás de quem fez, quem permitiu, quem recebeu. Parlamentares que deveriam ser os mais interessados no assunto, que deveriam estar movendo montanhas para tentar achar um culpado e responsabilizá-lo, parece que estão só usando o escândalo de palanque político ou tentando resolver uma crise política e não social. E enquanto isso, a gente tá falando sobre a namorada do filho do Luciano Huck. A gente tá especulando sobre o novo técnico da CBF. Porque, no final de tudo, sempre tem mais um escândalo de corrupção no Brasil. No último índice de percepção da corrupção divulgado, o Brasil conseguiu 34 dos 100 pontos possíveis, ficando atrás de países como Suriname, Colômbia e Etiópia. E pior é que a gente nem precisa de um ranking para falar que a gente é corrupto. A gente já convive com a corrupção há tanto tempo que ela já faz parte do nosso folclore, ela já tá no nosso DNA. Mas a gente vive num país em que a maior influenciadora, com seus 53 milhões de seguidores, vai depor numa CPI que investiga fraudes de sites de apostas. E nessa mesma CPI, um dos senadores que estavam interrogando essa influenciadora decide ter esse momento de tiete, vai tirar uma foto, gravar um vídeo para sua esposa com essa influenciadora que está sendo investigada. Como é que a gente vai exigir que as pessoas se revoltem contra o sistema? Tem como as coisas não darem em pizza sempre? Nem as pessoas que mais deveriam levar isso aqui a sério estão levando isso aqui a sério. Bom, a gente já viu que a instauração de uma CPI não está na mira do nosso presidente Hugo Mota. Então, investigações por parte do Congresso talvez nem devam acontecer. E, quanto aos aposentados que tiveram dinheiro desviado, sequer existe um plano concreto de como esse dinheiro vai ser devolvido para eles. Mas o principal plano do governo é utilizar dos seus próprios recursos do Tesouro Nacional para devolver a maior parte do dinheiro para eles. Mais uma vez, os culpados não têm nome, mas quem paga a conta tem. Sou eu, é você, é a sua família, são seus amigos, somos todos nós. É mais um caso de corrupção que quem paga a conta somos nós. Se você tá inerte a isso tudo, se você acha que isso não te afeta, lembra que algum dia pode ser você, seu familiar,
numa fila de hospital, dependendo de algum procedimento do SUS. A criminalidade no Brasil pode ser amenizada se não tiver tanto desvios de verbas para políticos corruptos. Não dá para que a gente se acostume com a corrupção. A gente já está em 2025. Eu sei que, como eu disse, ela já está no nosso DNA. Mas é muito absurdo que num país democrático como o Brasil, em que a gente pode e deve lutar pelos nossos direitos, o Brasil seja tão inerte. Mas, olha, eu espero do fundo do meu coração que toda essa minha análise esteja errada. E que ainda só seja cedo demais para que o povo comece a agir. Porque em 92 nós derrubamos o Collor. Em 2013 não era só sobre os 20 centavos. Em 2016 a gente parecia que estava colocando a casa em dia. Mas e agora? O que a gente faz? E a gente tem que pensar em que tipo de ação a gente quer. Aquela que vai nos fazer chegar a mais um caso de corrupção daqui a 10 anos? Do que adianta a gente descobrir quem são os responsáveis por esse escândalo se daqui a pouco a gente tem outro? É um parente alocado aqui, é um diretor que vai virar assessor do outro ali, é um ministro que cai e coloca o amiguinho no lugar, é ministro do Supremo que vira ministro da Justiça, é ministro da Justiça que vira ministro do Supremo, mas no final do dia pode apostar. Todos eles vão voltar para suas mansões de carro blindado, com férias marcadas, sabendo que, se vazar, não dá em nada. Se eles forem presos, eles são soltos daqui a pouco. E quem sabe viram até Bom, deixa pra lá. E na próxima eleição, eles contam com o seu voto. De novo, e de novo, e de novo. Afinal, vale tudo, né? Como eu disse, o ponto nasceu para te fazer pensar fora da caixinha. Se você chegou até aqui, eu espero que eu tenha te feito refletir não só sobre os efeitos do escândalo, mas sobre os efeitos dessa anestesia, dessa inércia brasileira. Mas eu não quero só que você pense. Me diz aqui embaixo o que é que você acha disso tudo. Você acha que o gigante ainda vai acordar? Ou ele já dormiu em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo? Não esquece de deixar meu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e com toda a sua família, para que mais pessoas compartilhem dessa nossa reflexão. Muito obrigado pela sua audiência.